Voltamos para mais algumas curiosidades e fatos sobre Overlord que vocês tanto amam, meus amigos. Todo mundo, enquanto assistia Overlord, já pode ter pensado sobre as pontas soltas, coisas abertas ou possibilidades do que poderia ter acontecido ou o que aconteceu e não nos foi mostrado. E claro, aqueles que leram a novel com certeza já estranharam o fato de que o anime corta literalmente metade da história. Então hoje venho trazer mais um videozinho maravilhoso sobre curiosidades, fatos e coisas que o anime não mostrou sobre Overlord e que você pode não saber ainda, nesse caso 19 coisinhas bem interessantes. Então se você gosta de Overlord, já deixa o seu likezão aí embaixo, porque o seu gostei me ajuda muito e apoia o meu trabalho, da mesma forma que a sua inscrição também me apoia bastante e você fica por dentro de todos os vídeos que eu irei lançar no futuro. Então deixa o like, se inscreva no canal e agora, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, vocês sabem quantos anos a Aura realmente possui, meus amigos? A Aura tem simplesmente fucking 76 anos, meus companheiros. Exatamente, ela é uma velhaca. Em teoria, como uma NPC que foi criada dentro do jogo e tudo mais, de acordo com outro vídeo que eu já fiz aqui no canal anteriormente, ela possuiria cerca de uns 12 anos no máximo, tendo em vista que todos os NPCs têm no máximo essa idade por causa do jogo, da data de criação deles e tudo mais. Então 12 anos no máximo é o que ela teria. Porém, em sua lore, em sua história, em sua criação e essas paradas que as pessoas configuraram ela para ter, ela tem 76 anos, sendo uma velhaca, só que muito bem conservada, no caso muito bem conservada mesmo, afinal ela é praticamente uma loli com roupas masculinas, uma xota loli, sei lá como que chama isso. Porém é aquilo, ela também é uma elfa negra, e claro, vocês já sabem que em muitas obras e fantasias por aí, elfos são longevos, eles possuem uma grande longevidade, e assim, mesmo que ela tenha 76 anos e seja uma velhaca para a gente, como elfa ela ainda é uma criança, porque sim, 76 anos para um elfo é uma coisa muito pequena, ela ainda é uma criança no começo da vida ainda. E além disso, é claro, o Mare também é um velhaco, no caso, o Mare tem 76 anos também, sendo o irmão gêmeo mais novo da Aura, ou seja, os dois são uma dupla de velhacos novos de acordo com sua raça, entre aspas. Em segundo lugar, nós já sabemos que o Platinum Dragon Lord já sabe sobre a existência dos jogadores, certo, amigos? Como eu já falei anteriormente aqui no canal, o Platinum Dragon Lord sim já sabe da existência dos jogadores, principalmente porque ele foi um dos 3 heróis, e o líder dos 3 heróis, que era um amigo muito próximo dele, era em si um jogador. Então é claro que por isso ele descobriria sobre a existência sobre essas figuras misteriosas. Embora os jogadores tenham feito muitas coisas para a prosperidade humana nesse mundo, vocês sabiam que o Platinum Dragon Lord não gosta deles? De acordo com o Platinum Dragon Lord, os jogadores poluem o mundo com o seu grande poder mágico, o que sempre trazem consequências desastrosas. O que de certa forma está certo, porque se você ver, o Ainz está literalmente quase dominando o mundo, ele destruiu uma nação inteira com seu exército de mortos e claro, seu poder mágico, onde se você realmente olhar objetivamente, os humanos são os únicos que se beneficiaram dos jogadores. Afinal, os humanos, é claro, ficaram mais fortes, mais mágicos e mais ricos, porém as outras raças foram atacadas, algumas exterminadas e outras quase aniquiladas. Então sim, os humanos, é claro, tiraram muitos proveitos disso, porém as outras raças e o mundo em si nem tanto. Principalmente se você levar em consideração a grande guerra que aconteceu entre jogadores e dragões, onde os dragões quase foram aniquilados. Em terceiro lugar, nós já sabemos que Ainz tem um total conhecimento das habilidades do Pandora's Actor, por ser, é claro, o seu criador, certo, meus companheiros? Da mesma forma, ele também conhece as habilidades de muitos NPCs da tumba, afinal, o Ainz era alguém que gostava de ver isso, ele gostava de estudar os NPCs, saber mais sobre eles e tudo mais, então ele meio que sim tem um conhecimento sobre a maior parte das habilidades dos seus NPCs e agora, é claro, os subordinados. Porém, vocês sabiam que abaixo do Pandora's Actor, a Shao-Ti seria aquela que ele possui mais conhecimento sobre habilidades, status e essas paradas? Não é do tipo que ele sabe totalmente a sua extensão de poderes, já que ele não a criou e com certeza ela tem algumas cartas na manga, porém Ainz conhece muito bem tudo o que ele pode saber sobre a Shao-Ti, onde o seu conhecimento para ela apenas perderia para o seu conhecimento sobre o Pandora's Actor, que é a sua criação.
Em quarto lugar, e eu acho que isso seria meio óbvio, mas a Nazarick por si só contém tanto poder concentrado nela que sozinha ela já seria uma baita de uma ameaça para o novo mundo. E eu nem digo isso depois dela se tornar a base da guilda, não, meus amigos. Se apenas Nazarick, a grande tumba de Nazarick, antes de ser conquistada, aparecesse no novo mundo sem Wines e sem ninguém, apenas como uma dungeon comum, uma masmorra comum, mesmo em seu estado mais primitivo, ela ainda seria extremamente perigosa. Tendo em vista, é claro, que foi necessário toda a guilda Ainsrugon e todos os seres supremos para a conquistar em primeiro lugar. Então agora pensa, um lugar que necessitou vários jogadores de nível 100 equipados e poderosos para a conquistar, aparecendo nesse novo mundo onde ninguém é nível 100. Praticamente. Além disso, também temos uma outra vertente disso, tendo em vista o quão poderosa a Nazarick em si é, meus amigos. Se o Wines e os outros nunca tivessem saído de Nazarick desde que eles vieram até esse novo mundo, eles estariam completamente protegidos de praticamente qualquer coisa que pudesse acontecer. Afinal, Nazarick pode servir facilmente como uma base impenetrável para eles nesse novo mundo. Poucos são aqueles que podem desafiar Nazarick, e menos ainda são aqueles que podem entrar nela enquanto descem os andares. Em quinto lugar, vamos falar das Pleiades agora, nossas queridíssimas empregadas de combate que eu acho que merecem muito mais valor do que já tem. Menos a Navi, porque é impossível alguém não gostar dela, certo? Todo mundo ama a Navi e valorizam muito ela. Eu acho que vocês já devem saber que as Pleiades são meio fraquinhas, certo, amigos? A Navi, por exemplo, é uma nível 63, a Yuri Alpha é uma nível 51 e algumas outras são tipo 48, 50, 60, por ali. Nenhuma é nível 100, além da Aureole Ômega, obviamente. Nem todas as Pleiades são realmente fortes, já que elas são empregadas no fim do dia, onde apenas Sebas e Aureole, aqueles que já estiveram ou estão no comando delas, são realmente de nível 100. Porém, mesmo que para Ainz e para o resto da tumba elas sejam meio fracas por conta de serem nível 50 e 60 por ali, na verdade elas são equiparadas a monstros de nível lendário nesse novo mundo, amigos. Tendo em vista que nesse novo mundo, um nível 30, um trintinha é o nível de um herói, um monstro de nível lendário é equiparado às Pleiades, sendo de nível 50 a 60 ali no máximo. Em sexto lugar, e ainda nas Pleiades, vocês sabem que existem outras empregadas além das Pleiades em Nazarick, certo, meus companheiros? Eu acho que disso alguns podem não saber por algum motivo, mas sim, além das Pleiades, existem outras empregadas em Nazarick, onde a maior parte delas são homúnculos, e graças a isso elas se chamam de empregadas homúnculos, sendo a sua empregada-chefe e a governanta a Pestônia Wanko, esse cachorro costurado que nós tanto conhecemos e que é uma ótima pessoa, por sinal. No caso, elas seriam 41 maides homúnculos, que foram feitas pelos seres supremos, mas não é como os NPCs, onde cada ser supremo criou um NPC. Não, aqui não, muitos seres supremos não criaram empregadas, enquanto outros criaram empregadas até demais. Porém, sim, existem 41, como se fosse equivalente ao número de seres supremos. E elas, é claro, são empregadas e fazem tarefas menores, como limpezas e essas coisas, afinal, são empregadas no fim do dia. Onde uma coisa bem interessante é que para elas, que são empregadas comuns, embora fortes por questão de Nazarick, as Pleiades, que são empregadas de batalha e, claro, muito reconhecidas por todo mundo, são como tipo idols, celebridades para elas. Elas veem uma Pleiade e querem ter um autógrafo dela. Em sétimo lugar, eu já citei aqui no canal que um dos jogadores que veio até esse novo mundo foi morto pelo Deep Darkness Dragon Lord, certo, amigos? Porém, vocês sabiam que ele teve o seu item mundial roubado por ele também? Exatamente! O Deep Darkness Dragon Lord, como nós já sabemos, que é um dos Dragon Lords mais poderosos que existem e que nem se incomodou com a guerra que aconteceu há muito tempo atrás, atualmente possui sim um item mundial. Como eu já falei aqui no canal anteriormente, sabemos que normalmente jogadores que vieram até esse mundo podem derrotar facilmente alguns Dragon Lords, afinal os jogadores são muito poderosos. Porém, esse jogador era muito fraco comparado com seus outros, seja por uma classe incompatível, falta de itens ou algum motivo. Esse jogador era muito mais fraco do que os outros, pelo que parece, e por isso ele foi morto pelo Dragon Lord, que é claro, conseguiu o seu item mundial. Em oitavo lugar, vocês sabiam que nem todo mundo segue cegamente as ordens do Ainz? Sabemos que na tumba, algumas pessoas às vezes mostram não ser totalmente leais a Ainz, como Sebas, por exemplo, que já sim teve dúvidas sobre ordens dadas a ele, ou a Nigredo e a Pestônia, que diretamente não cumpriram uma ordem dele. Porém, além dessas, o Pandora's Actor, o NPC feito pelo próprio Momonga, também tem uma tendência a questionar qualquer ordem que ele receba do Momonga. Ele tende a questionar tudo
tudo e todas as ordens, e claro, tenta esclarecer elas ao máximo possível, e ainda dá sugestões sobre como aplicar elas ou mudar elas de uma maneira melhor. Sim, ele tem essa coragem que muitos não possuem. Onde, claro, ele apenas faz isso porque ele pode, afinal, ele é o Pandora's Actor, um NPC criado pelo próprio Momonga. Se fosse outra pessoa, com certeza o Demiurgo ou o Albedo já teriam o matado, porém, justamente por ter sido feito pelo Momonga, ele pode fazer isso tranquilamente. Em 10º lugar, e ainda falando sobre o Pandora's Actor, embora eu tenha dito que ele questiona todas as ordens de Ainz, não é por deslealdade, e sim porque ele é assim. Ele é extremamente leal ao Momonga, e ele lutaria facilmente contra todos os outros seres supremos, e a guilda Ainz Urugon caso o seu mestre mandasse. Ele não é leal à guilda e não é leal aos supremos, ele é leal ao Momonga, seu criador e seu pai. E ele questiona suas ordens não por ser desleal, e sim porque ele é assim, essa é sua natureza, e claro, esse é como Ainz o criou. Em 11º lugar, nós sabemos que muitos dos NPCs de Nazarick, por algum motivo, adoram se gabar sobre o Momonga, certo? Tipo, se o Ainz faz algo, eles se gabam como se eles tivessem feito. É como se qualquer coisa que Ainz fizesse desse o máximo de orgulho que eles poderiam possuir, o que é bem normal depois de assistir um tempo, principalmente com a Albedo e Demiurgo que sempre se gabam sobre os feitos do Ainz. Mas vocês sabiam que entre loucos como a Albedo e Demiurgo, a pessoa que mais se gaba sobre a inteligência, o intelecto, a sabedoria, a clarividência do Ainz é o próprio Pandora's Actor? Eu não sei se é porque ele é um NPC do Ainz ou como se fosse um filho pra ele, mas sim, de todos os loucos que se gabam das façanhas do Ainz, o Pandora's Actor é o mais hardcore de todos, se gabando muito mesmo. Em 12º lugar, e essa é meio óbvia, mas alguns podem não saber também, mas em Overlord meio que existe um meme sobre Ainz ser um clarividente. O Momonga normalmente tenta se manter calmo como um soberano digno de todos os NPCs, e muitas vezes toma atitudes e decisões baseadas em algum julgamento sem base, ou no que ele acredita ou acha ser certo de certa forma. E muitas vezes, tipo muitas vezes mesmo, esse achismo dele provou estar meio correto, ou parcialmente correto, ou até mesmo completamente correto, o que faz todos os NPCs da tumba irem à loucura sobre o quão clarividente Ainz Urugon é, sobre o quão clarividente o seu ser supremo é. Então sim, tem esse meme em Overlord de que Ainz pode prever o que irá acontecer porque ele está muitos passos à frente de qualquer outra pessoa. Em 13º lugar, que a Shao-Tyr é a guardiã mais balanceada e considerada a mais forte, eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas vocês sabiam que ela é a guardiã mais experiente? A Shao-Tyr é a guardiã que possui mais experiência em combates corpo a corpo, o que levou ela, é claro, a ter uma habilidade em combate corpo a corpo maior do que outros guardiões também. E isso se resume a algumas coisas. A primeira sendo, ela sendo a guardiã de 3 andares de Nazarick, ou seja, para passarem dos 3 primeiros andares, ela estará lutando constantemente contra esses inimigos, ou seja, por consequência, ela luta muito mais do que qualquer outro guardião, afinal, para chegar até eles têm que passar por ela, tirando aqueles que nunca passaram por ela, obviamente. Junto disso também temos o fato de que na primeira temporada ela lutou até a morte contra o Momonga, o que isso por si só já é uma baita de uma experiência. Então sim, a Shao-Tyr é a mais experiente e habilidosa em combates corpo a corpo, não apenas sendo a mais balanceada, como também sendo aquela que tem mais técnica entre os guardiões. Em 14º lugar, todos já sabemos que o Ainz possui alguns itens mundiais, isso é um fato desde que ele já mostrou alguns deles até mesmo no anime. Porém, o que muitos não sabem é que a guilda Ainz Urugon possuía 11 itens mundiais, sendo uma das guildas do jogo que mais possui itens, se não era a que mais possuía. Onde, para colocar aquela cerejinha no topo do bolo, 2 desses 11 itens seriam dos 20 itens, meus amigos. O que, para aqueles que não sabem, os 20 itens mundiais seriam tipo, entre todos os itens mundiais que existem, 20 deles são os mais poderosos, destrutivos bastante para quebrar qualquer outro item mundial que não seja dos 20 também, ou seja, eles são a nata da nata. E 2 dos itens que Ainz possui são exatamente desses, ou seja, ele possui 2 dos itens mais poderosos do mundo e do jogo. Onde, é claro, por serem tão poderosos assim, eles meio que são de uso único, pois depois de serem usados uma vez, eles meio que se destruiriam, se esvairiam, acabariam ou algo do tipo, e por isso, Ainz deixa eles no fundo da guilda, como se fosse uma forma de plano de contingência. Caso tudo dê errado, ele então usará eles. Em 15º lugar, a Nazarick é uma tumba gigante, eu já falei sobre o quão perigoso é esse lugar, mas dentro dessa vasta tumba, o 8º lugar ainda é especial. O 8º andar é um lugar extremamente
extremamente perigoso e mortal, onde mesmo dentre os guardiões, apenas poucos podem chegar perto e entrar dentro dele. Até mesmo o próprio Ainz evita ao máximo transitar dentro dele, afinal é muito perigoso ficar vagando pelo 8º andar. Além disso, é dito que a Rubedo, a NPC mais poderosa de Nazarick, é uma das guardiãs diárias deste lugar, onde sim, é necessário ela, a mais poderosa, para guardar algumas áreas deste mundo, onde Momonga também já comentou que existem 4 seres mais poderosos que a Rubedo que vagam aqui dentro, ou seja, 4 seres que também podem rivalizar contra Supremos e estão no 8º andar de Nazarick. Esse deserto é literalmente um cemitério, onde apenas os fortes podem vagar lá. Em 16º lugar, e falando em guardiões de área, vocês conhecem o Kyorukou, certo? Essa barata gigante que pode ser descrita como o rei das baratas ou algo do tipo. Então, já sabemos que de todas as pessoas da tumba, pouquíssimas como a Intoma, que quer muito o comer, e o Costos, que é meio que um brother dele, tem muito nojo e não chegam perto dele ou do seu quarto, principalmente a Shalltear e a Albedo, que tem, nossa, uma repulsa enorme contra ele, sendo que, bom, a Albedo é meio que uma sucubus muito aterrorizante e a Shalltear é esse chupa estranho do caralho. E se você parar pra ver, muitas pessoas de Nazarick são extremamente estranhas e meio feias, tipo, meio não, né, completamente feias e aterrorizantes, mas todos eles têm nojo do Kyorukou. Por algum motivo ele é só uma baratinha, é nojento, mas porra, olha pra Shalltear, cara, isso aqui é muito mais nojento que uma barata, com toda certeza. Então, além da Intoma, que quer comer o Kyorukou e seus filhos, nós temos o Costos, que também gosta dele, onde o Costos não conta porque ele também seria meio que um inseto gigante. Em 17º lugar, e falando no Costos ser um inseto, eu não sei se é por causa disso, como eu já falei, mas ele é bem amigo do Kyorukou, na verdade, ele gosta bastante da barata. Então eu acho que aquele ditado, certo? Os insetos se atraem. É isso. Em 18º lugar, eu já falei como os dragões já foram atacados por jogadores, mas o negócio é o seguinte: na época dos 8 reis gananciosos, rolou uma guerra imensa, meus amigos. Foi uma guerra, realmente uma guerra das guerras, tá? Uma guerra brabíssima. Eles estavam focando nesse novo mundo para fazer com que os humanos prosperassem e se tornassem a raça soberana. Assim, eles lutaram contra várias raças, não foram apenas os dragões, foram várias raças, com o intuito, é claro, de os empurrar para longe e fazer os humanos reinarem supremos e dominarem o mundo, onde aqueles nessa guerra que encontraram mais resistência foram os dragões, que é claro lutaram com unhas e dentes, embora quase tenham sido totalmente aniquilados. Hoje em dia, pouquíssimos Dragon Lords sobreviveram, apenas aqueles que ou não se envolveram na batalha ou fugiram dele puderam viver para fazer história. E por último, mas não menos importante, em 19º lugar, vocês sabiam que o Cocytus em si é uma referência ao livro Inferno de Dante? O Inferno de Dante é um livro sendo a primeira parte da Divina Comédia, que muitos já devem ter escutado em algum lugar por aí. O Inferno de Dante é literalmente um funil, começando grande e acabando pequeno, sendo composto por 9 círculos do inferno e 33 cantos, possuindo diversos castigos e criaturas mitológicas, onde esse livro seria inspiração para muitos jogos, animes, mangás, séries, filmes, muita coisa da cultura pop foi sim referenciada sobre esse livro. E dentro desse inferno, no 9º círculo, no caso o inferno mais baixo, seria onde se encontrariam os traidores, e eles sofreriam uma eternidade dentro do gelo. Os traidores seriam enterrados no gelo, seja metade do seu corpo, seja até só o pescoço ou até sua cabeça inteira. Onde no meio desse inferno de gelo, o rio onde as pessoas ficam mergulhadas e claro congeladas se chama Rio Cócito, que inclusive é nesse rio, no Cócito, que Lúcifer habita nesse inferno. Então vocês pegaram a referência, certo, meus amigos? Cócitus e seu poder aterrorizante de gelo que congela qualquer um que chegue perto dele, e claro, o Cócito do Inferno de Dante, o rio onde os traidores são congelados. E eu preciso dizer, meus amigos, que eu adoro ver referências assim meio literárias, mitológicas dentro de animes que eu gosto. Eu adoro mitologia e qualquer tipo de mitologia é sempre muito bem-vindo no meu canal, então claro, ver uma referência dessas com o Costos e o Inferno de Dante é simplesmente maravilhoso pra mim. Mas eu quero saber de vocês, vocês acharam da hora essa referência? Vocês querem saber de outras dessas? Porque eu sinceramente amo essas coisas e poderia trazer apenas um vídeo falando sobre referências à literatura e mitologia sobre Overlord. Então se você é como eu e adora essas referências, comenta aí porque eu quero sim saber, meu companheiro. E aproveita que você vai comentar e já se inscreve aqui no canal, porque assim você fica por dentro de todos os lançamentos e claro, as novas novidades que eu irei trazer para vocês. E claro, se comentou e se inscreveu, não pode deixar de faltar aquele gostei maroto, certo? O seu gostei me ajuda muito e apoia muito o meu trabalho, então deixa o seu gostei, deixa o seu like e comenta aí embaixo. Agora eu me despeço de vocês. Um abraço, um beijo e falou!